Olá, estamos de volta a mais um programa Vida em Jogo. E é com muita alegria, com muita satisfação que estamos sempre interagindo e trazendo o conhecimento da Palavra de Deus para a sua vida. Esses últimos momentos, o Brasil recebeu uma ilustre visita, a visita do Santo Padre da Igreja Católica Apostólica Romana, e que trouxe uma mensagem para o Brasil católico de esperança, mas uma mensagem de humildade, de uma vida pautada na simplicidade. E quando ele abriu a sua fala, a sua visita primeira, ele trouxe um texto da Bíblia que me chamou muito a atenção e eu gostaria de compartilhar desse texto com você hoje e extrair do texto, os ensinamentos da palavra para as nossas vidas. Esse texto ele se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e essa é uma passagem em que o apóstolo Pedro, adentrando um templo, ele se depara com um mendigo aleijado, e o mendigo então lhe pede alguma coisa, e ele diz assim: Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amigos, é exatamente disso aqui que eu gostaria de falar um pouco hoje desse texto. Esse texto ele traz para mim e para você um ensinamento a respeito do poder de Deus. O poder de Deus é algo que nós não temos condições de mensurar, de trazer um significado exato daquilo que é muito maior do que a minha mente, a sua mente, do que podemos refletir, do que podemos mensurar a respeito do poder de Deus. Nós já ouvimos falar ao longo da nossa história, nós sempre lidamos com essa palavra, né? Que alguém pode, só ele comanda, ele tem toda a autoridade, ele tem a caneta na mão, é ele que determina, é ele que pode realizar, é ele que pode decidir, é ele que pode mandar ou comandar. Isso tudo está envolvido muito com aspectos de governos, com aspectos no âmbito da sociedade, com um aspecto extremamente do poder limitado do homem, que pode algumas coisas, mas não pode todas as coisas. E quando Pedro se vê diante de um mendigo aleijado, e mesmo ele sendo o Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o homem que presenciou, que viu, que foi testemunha ocular, que vivenciou durante 3 anos o aspecto ministerial de Jesus Cristo na face da terra, em especial na Palestina, em especial naquele contexto vivenciado, vivido por eles, os apóstolos, na caminhada, na comunhão, no compartilhar, enfim, na companhia de Jesus Cristo, Pedro se viu impossibilitado nas suas ações, no seu poder humano, de fazer algo sobrenatural, e a própria expressão já diz, sobrenatural, que está além da capacidade da natureza de agir do homem. E aí Pedro disse assim: eu não tenho ouro nem prata. Por que essa expressão? Porque geralmente o mendigo, à porta de uma igreja,
na entrada do pátio do templo, geralmente o mendigo está ali buscando uma moeda de prata, que era o costume da época se usar muito. E a moeda de ouro, a de maior valor, a de valor significativo, que talvez daria o poder, entre aspas, e obviamente de fazer compras, talvez para o mês inteiro, talvez para o ano inteiro. Eu não sei precisar o quanto tinha poder uma moeda de ouro no comércio, à época, no comércio local. Mas Pedro trouxe então uma mensagem mostrando que o poder, o verdadeiro poder, o poder transformador, ele não vem do homem. Ele só pode vir do autor da vida, do qual emana toda a fonte de poder, toda a fonte do exercício do milagre, dos acontecimentos em qualquer esfera da nossa existência. O ser humano, ele às vezes busca a Deus somente quando se encontra em situações difíceis. Quando ele passa por uma crise, e essa crise lhe afeta em qualquer área da vida, ele sempre recorre a algo que esteja maior no sentido de poder agir sobre aquele aspecto, aquela crise, do que ele pode. E muitas vezes a humanidade, por falta de conhecimento da palavra, ela busca essa manifestação de solução para o seu caso, para a sua crise, para o seu problema, em diversas fontes, às vezes porque ouviu dizer que aquela fonte poderá trazer um benefício, e nesse anseio, nesse desejo de ver a sua situação resolvida, muitas dessas fontes não são reais, não são verdadeiras e nem têm o poder que apresenta ter para resolver a situação. E é aí que o homem se desespera. E é aí que o homem vê que todos os seus esforços não lograram êxito. E aí, muitas vezes, o fato de não lograr êxito na busca da solução da sua situação, da sua crise, ele termina descendo mais um degrau, outro degrau, alguns outros degraus, e termina chegando o que nós conhecemos como fundo do poço. E quem já experimentou o fundo do poço, como a própria expressão diz, se é o fundo do poço, você não tem mais para onde ir. Você só tem um lugar quando você bate no fundo do poço. É subir. E é essa subida, e é essa caminhada, que eu gostaria de dizer para você hoje, agora, você que me ouve, que somente Deus pode fazer essas coisas. Só Deus pode operar milagres. O mundo caminha para um abismo muito grande. Porque cada vez que o homem acha que pode, cada vez que o homem fabrica, cria, inventa algo novo, cada vez que a ciência produz, por exemplo, um coração que pode ser substituído, que pode ser transplantado, quando o homem fabrica algum órgão do corpo e usa a matéria que mais se assemelhe ao original, o homem vai se achando poderoso e ele não vai compreendendo que todos esses inventos, todas essas criações, isso não altera em nenhum momento a capacidade do poder, da ação sobrenatural que não existe no homem, somente ela é buscada e somente Deus pode realizar. Eu sou cada vez mais convencido de que quanto mais eu, Hinaldo, depender de Deus, melhor será
para a minha vida. Eu sou convencido e cada vez mais, minuciosamente buscando mais, de que o quanto mais eu estiver ligado, conectado, plugado, qualquer termo da tecnologia, da internet que possa ser usado nesse momento, a Deus, melhor eu vou resistir a essas crises, a essas situações que muitas vezes foram provocadas por nossas inexperiências, imaturidades, às vezes teimosias, às vezes um desejo inclinado do próprio coração, onde a Bíblia diz que aquilo que o coração deseja muitas vezes é enganoso, ele aparenta ser algo que prioritariamente, que principiantemente trará maravilhas para você, mas quando essa conexão não está ligada aos céus, ao Deus eterno, é aí que nós entramos nessas crises e muitas vezes se encontramos em situações dificílimas de sequer levantar um braço, a perna, a cabeça para sair de tal situação. É aqui que Pedro entra de forma maravilhosa. É aí que Pedro se mostra incapaz, que Pedro se mostra sem nenhuma arma secreta, nem alguma coisa que possa tirar da manga e dizer assim, eu tenho isso para você. É aí que ele reconhece as suas limitações e diz assim, você quer sair dessa situação de paralisia, você quer sair desse defeito físico, você quer sair desse momento de tristeza na sua vida? Pois eu vou dizer uma coisa para você, nenhuma moeda de ouro que eu lançar sobre a sua caneca, ou a sua vasilha, ou o seu chapéu, nenhuma moeda de ouro fará nenhuma diferença. Agora, o que eu tenho em mim, eu vou te dar. Levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. Você sabe qual foi a mensagem clara que o Papa Francisco trouxe para a cúpula brasileira que ali estava, naquela missa inicial? Ele disse assim para o Brasil, não é o governo, não é o Ministério do Planejamento, não são as riquezas que o Brasil tem, não é o clima tropical, não são as belezas naturais, não são as reservas de dólares nos cofres do Banco Central que vai tirar vocês da situação que vocês estão vivendo. É Jesus Cristo de Nazaré. Espero eu que a presidenta tenha entendido essa mensagem. Espero eu que todos os ministros e os governadores que ali estavam, o clero, tenham entendido a mensagem.